Bom dia a todos. Meus queridos, eu quero nesta manhã convidá-los para abrirmos juntos a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, do verso 5 a 6. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, do verso 5 ao 6. Nos diz assim a palavra do Senhor: Pois foi assim também que a si mesmas se ataviavam outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos torneis filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te rendemos neste dia especial, primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Obrigado, ó Pai, por podermos nos reunir e, tendo já lido e ouvido a tua palavra, Senhor, aqui estamos para poder meditar nela. Obrigado por tudo quanto o Senhor já tem falado aos nossos corações nesta manhã, através da palavra, através das verdades cantadas, baseadas na tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito já tem tratado conosco. Rogamos que o Senhor continue neste momento a falar aos nossos corações, a desvendar os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Abençoa-nos nesta hora, Senhor. Tira todo o entrave, todo o empecilho, tira todo o obstáculo, que o nosso coração e a nossa mente estejam, de fato, desejosos de poder reter a palavra que será anunciada aos nossos corações nesta manhã. Me capacita, ó Pai, para que eu possa falar tão somente aquilo que é pertinente à tua palavra. Que o teu Espírito ilumine a cada um de nós e que possamos sair hoje edificados por esta palavra. Assim eu te peço no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vivemos em um mundo em que a beleza física, ela é muito valorizada. Basta você olhar os filmes, as séries, os sites, as propagandas, os outdoors. A beleza está estampada em todos os lugares, porque os seres humanos valorizam tal beleza. E veja, ela não é ruim. Na verdade, a beleza física, ela é uma dádiva de Deus. Contudo, há outro tipo de beleza que, por sua vez, ela é mais valorizada por Deus. Essa é a beleza interna, a beleza do coração. Essa beleza, ela não ganha espaço na mídia. Essa beleza, na verdade, ela não é exaltada nos filmes, nas novelas e nem nas propagandas. De fato, ela só é exaltada nas páginas das Sagradas Escrituras. E veja, essas duas belezas, elas têm alguns contrastes, podemos dizer assim. Enquanto que uma é externa, a outra é interna. Enquanto uma se perde com o tempo, a outra se renova com o tempo. Enquanto
muitos buscam a beleza externa, poucos buscam a beleza interna. Enquanto uma é mais valorizada pelos homens, a outra é mais valorizada por Deus. De modo que estas duas belezas, elas contrastam nestes aspectos. No entanto, uma coisa que é importante dizer, é importante ficar claro, meus queridos, é que nós não estamos dizendo que a beleza externa, ela seja em si algo ruim. Também não estamos dizendo que você não deve buscá-la. Contudo, o que a palavra do Senhor nos ensina é que nós devemos ter um senso adequado de valores. A mulher, ela pode até buscar a beleza externa, mas ela não pode se esquecer que a sua prioridade é a beleza interna. A beleza do coração. E por que é assim? Porque, meus queridos, antes de querer agradar as pessoas com a sua beleza, a mulher, ela deve buscar agradar a Deus com a beleza interna. Uma vez que Deus, ele está preocupado, queridos, com o nosso coração, mais do que com o nosso exterior. Na verdade, quando Deus realiza a obra na vida de uma pessoa, o propósito dele é nos transformar de dentro para fora. Você já parou para pensar nisso? Primeiro, Deus vai nos embelezar interiormente, limpando o nosso coração. E a última coisa que ele vai tratar em nós é o conquistar do lado de fora. A última coisa vai ser o corpo glorificado na ressurreição, um corpo completamente livre do pecado e das suas consequências. Então veja, o apóstolo Pedro, ele começou aqui no capítulo de número 13, tratando a respeito deste assunto. Pedro, ele vem ensinando aqui às mulheres cristãs que tinham maridos descrentes, que elas deveriam ganhá-los para Cristo por meio do seu procedimento, não cansando os seus maridos, insistindo, pregando o evangelho para ele todos os dias. Antes, elas deveriam ter um procedimento correto, para que assim os maridos pudessem, ao ver o bom testemunho dela, estivessem abertos a ouvir o evangelho. E no verso 1 e verso 2 aqui do capítulo 3, ele vai dizer assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então perceba que este procedimento deveria ser feito por duas atitudes muito importantes aqui, ou seja, duas atitudes da beleza interior deveriam ser vistas pelos maridos nas suas esposas. As esposas cristãs deveriam transmitir aos seus maridos essas virtudes. Primeiro, um comportamento de submissão ao seu marido. Segundo, um comportamento honesto e respeitoso para com ele. Assim, elas estariam dando testemunho do evangelho. Pedro, ele vai continuar a sua orientação dizendo que a beleza da mulher não deve estar em três coisas aqui no verso de número 3. Veja só: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Veja, é importante deixar claro aqui um ponto, antes de qualquer coisa. O apóstolo aqui, meus queridos, ele não está ensinando, como algumas pessoas acabam compreendendo mal as palavras dele, de que Pedro aqui está proibindo as mulheres de se embelezarem para os seus maridos. Não é isso.
Pedro está ensinando que as mulheres não devem se concentrar só na beleza exterior, e que a prioridade delas deve ser a beleza interior. Então, Pedro vai no verso 4 falar dessa beleza interior, destacando também 3 coisas importantes. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, ele vai dizer que as mulheres cristãs devem se embelezar interiormente no coração, uma beleza interior, incorruptível, uma beleza interior que se manifesta num espírito manso, num espírito tranquilo. Essa beleza interior, segundo Pedro, é de grande valor diante de Deus. Mas agora, nos versos que nós lemos inicialmente, o verso 5 e verso 6, versos que estaremos meditando nesta manhã, o apóstolo Pedro fornece um modelo de mulher cristã que foi bela interiormente. E esse modelo que ele fornece aqui é Sara, esposa de Abraão. Muito embora a Escritura ela afirme que Sara também tinha uma beleza exterior, contudo, não é por essa beleza que Pedro vai colocá-la aqui como modelo para as outras mulheres. Ele destaca aqui Sara por conta da sua beleza interior. E primeiro, Sara foi uma das mulheres santas das Sagradas Escrituras. Veja o que Pedro vai dizer aqui no verso 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Então, Pedro coloca Sara como uma das mulheres santas das Sagradas Escrituras. E ele está aqui se referindo especificamente àquelas mulheres lá do Antigo Testamento. E justamente para exemplificar aqui o que ele está ensinando para as mulheres cristãs que iriam ouvir aquela carta, que iam ler aquela carta, ele usa o exemplo de Sara como exemplo de uma mulher santa das Escrituras. Certamente, queridos, houve muitas mulheres que nas Escrituras elas vão se destacar por serem mulheres santas, por serem mulheres piedosas. Por mais que isso, queridos, é importante deixar claro, não significa que elas foram mulheres perfeitas. Elas não foram mulheres perfeitas, sem pecados, mas elas foram mulheres tementes a Deus, mulheres santas, mulheres piedosas. Na verdade, nós podemos inclusive dizer que elas foram chamadas de santas por vários motivos, por causa do relacionamento delas com Deus, por causa também do temor que elas tinham a Deus, porque elas tinham sido separadas para viverem para Deus, e elas tinham entendido isso e viviam servindo ao Senhor. Contudo, Pedro faz questão de destacar 3 razões pelas quais essas mulheres elas eram chamadas de santas. Porque, primeiro, elas esperavam em Deus, elas se ataviavam e eram submissas a seus maridos. Então, veja que o texto vai dizer aqui do verso de número 5, em primeiro lugar, que elas se ataviavam. Então, elas se embelezavam, mas elas se embelezavam interiormente, cultivando em si virtudes como mansidão, como humildade, como bondade, virtudes que são valorizadas por Deus. E se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que ao longo do Antigo Testamento, elas criaram um modelo de vida santificada, convidando as gerações para que viessem posteriormente a seguirem o seu exemplo. Então,
John MacArthur, no seu livro Mulheres Notáveis, ele diz algo interessante a respeito de Sara. Ele diz assim, depois de ressaltar as dificuldades que Sara teve, ele diz assim: a vida de Sara como um todo é caracterizada pela humildade, mansidão, hospitalidade, fidelidade, profundo afeto ao seu marido, sincero amor a Deus e uma esperança que jamais morreu. Da mesma forma, queridos, as esposas cristãs devem se esforçarem para se embelezarem com esta verdadeira beleza interior, com essas virtudes de uma mulher santa. A humildade, podemos citar aqui, em primeiro lugar, a humildade, que significa pensar de forma modesta acerca de si mesmo. Em outras palavras, uma pessoa humilde se vê, numa perspectiva correta, própria, em relação a Deus e em relação aos outros. Ela não pensa de si mesma além do que convém. Naturalmente, queridos, pensamos em primeiro lugar no Senhor Deus. No entanto, quando nós pensamos em agradar a Deus, nós também aprendemos que Ele requer de nós que nós tenhamos um compromisso com o nosso próximo, de servi-lo. A humildade é uma das virtudes necessárias para que a esposa e também o esposo consigam resolver os seus problemas no casamento. Na medida em que há humildade no casal, qualquer conflito poderá ser resolvido biblicamente. Mas uma outra virtude, que as mulheres santas do Antigo Testamento, elas se embelezavam, era com a virtude da mansidão. E a mansidão, como nós já temos visto em estudos passados, é você ter a força sobre controle. Essa é uma das virtudes da mulher cristã. É também uma das características que faz com que ela possa possuir grande valor diante de Deus, conforme Pedro menciona aqui no verso de número 4. Seja, porém, o homem interior, o coração unido a um incorruptível trajo e um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Isso quer dizer que a mulher cristã, ela deve ter as suas emoções sob controle e não reagir exageradamente nos conflitos. A mansidão está ligada à ternura da mulher cristã. Ela não é rude, ela não é ríspida, ela não é sarcástica. Uma outra virtude com a qual as mulheres santas do Antigo Testamento se embelezaram foi com a virtude da paciência, da tolerância quando provocada. Paulo orou pelos crentes de Colossos para que eles fossem fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Como Deus nos ensina então a ter paciência. Um dos meios que Deus usa é a própria tribulação, é a própria provação. Por isso que você vai ver que mulheres que já passaram por muitas lutas, foram provadas, anos ali caminhando com o Senhor, são mulheres que demonstram essa paciência. Então essas são algumas virtudes que as esposas cristãs devem lançar mão para que possam desenvolver a beleza interior. A beleza que mais agrada a Deus. Então, é dito aqui que elas se ataviavam, mas em segundo lugar, é dito que elas esperavam em Deus. Elas esperavam em Deus. Então, veja, essas mulheres santas do Antigo Testamento,
elas também tinham algo em comum. Elas esperavam no Senhor. Elas sabiam que Deus jamais as abandonaria, independentemente das circunstâncias. Elas confiavam que Deus haveria de sustentá-las, haveria de providenciar o necessário. Elas esperavam em Deus. Sara também esperava em Deus, tanto que em Hebreus 11:11 diz o seguinte: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, quando Deus chamou a Abraão e disse que dele faria uma grande nação, que ele e Sara teriam filhos, a promessa foi feita e os anos se passaram, mas o filho não veio. Contudo, mesmo o tempo passando, a velhice avançando, Sara estava com 89 anos, mas ela continuou esperando em Deus, ela continuou confiando no Senhor. A maioria das mulheres teria desistido muito antes disso. E aos 90 anos de Sara e Abraão com 100, quando eles tiveram Isaque, deram a ele esse nome, Isaque, que significa riso. Lá em Gênesis 21:6 diz assim: e disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Então veja, queridos, aqueles que têm esperança em Deus conseguem vencer grandes batalhas. Nós temos grandes exemplos na palavra de Deus. Hebreus diz que os homens que esperaram firmemente em Deus venceram o reino do Egito, venceram a dureza do deserto, entraram na terra da promessa. Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Salomão diz que as mulheres virtuosas têm a força e a dignidade como suas vestes. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação, porque elas têm esperança. Então, as mulheres do passado, elas enfrentaram muitas dificuldades, muitas provações, incertezas, mas elas esperaram no Senhor. Assim, também hoje, as mulheres cristãs devem viver neste mundo, depositando a sua confiança no Senhor e esperando nele. Todo o cristão, obviamente, deve viver assim. Mas aqui, como a palavra é direcionada às mulheres, eu quero falar especificamente para as irmãs, que você possa, diante das lutas, diante das dificuldades, diante das provações que não são poucas e que não são pequenas, lembrar que outras mulheres como você, nas Sagradas Escrituras, elas se refugiaram em Deus, elas esperaram em Deus, elas confiaram no Senhor, e Deus as abençoou grandemente. Terceira instrução que Pedro nos diz aqui é que elas eram submissas aos seus maridos. Diz assim o verso 5: pois assim foi também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao próprio marido, ao seu próprio marido. Então, queridos, em terceiro lugar, as esposas piedosas do Antigo Testamento, elas eram submissas aos seus maridos. Então, quando Pedro, ele exorta as irmãs que iam ler esta carta aqui, e serem submissas aos seus maridos, ele diz que você deve ser submissa aos seus maridos, e ele vai basear essa instrução, este conselho, essa advertência, essa exortação,
não em uma novidade, não em um pensamento próprio dele, mas com base justamente naquilo que já foi relatado nas Escrituras do Antigo Testamento, aquilo que já era a prática das mulheres tementes a Deus desde outrora, de serem submissas ao seu marido. Ele sabe que as mulheres da antiguidade demonstraram sua submissão aos maridos com aquelas qualidades interiores que ele acabou de mencionar. Sara foi uma dessas mulheres. Sara, ela foi submissa a Abraão. Eu sei que hoje, quando nós falamos essa palavra submissão dentro das igrejas, algumas mulheres ficam às vezes até com urticária, porque uma das coisas terríveis que Satanás faz é distorcer o sentido de algumas palavras das Escrituras. E quando você fala a palavra submissão, a pessoa já ouve com vários preconceitos mundanos da mulher mundana, da mulher deste século. Mas a submissão, ela é algo bíblico, é uma virtude que a palavra de Deus valoriza, que a palavra de Deus ensina que as mulheres de fato exerçam. Essa submissão, ela nunca significou subserviência, mas o entendimento de que na família existe um cabeça, a quem a esposa e os filhos devem honrar como um líder. Então, esta submissão, ela não é primariamente ao marido, ela é primariamente a Deus. É por ser submissa a Deus que ela vai ser também submissa ao seu marido, porque ela sabe que foi Deus quem o constituiu como o cabeça dela e o cabeça da família. Ela sabe que isso não é um conceito machista, paternalista, antes foi o próprio Deus quem estabeleceu assim. Essa submissão de Sara, ela era evidenciada pelo fato dela chamar Abraão de Senhor. Não é isso que o texto vai dizer aqui, que ela chamava, verso 6, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Então, hoje, na sociedade atual, se uma mulher chamar o seu esposo de Senhor, é motivo de riso. Mas naquela cultura passada, chamar o marido de Senhor é um sinal de respeito. E é interessante porque os costumes variam de cultura para cultura, Alguns eram próprios de uma determinada época, outros em outra. Posso citar, por exemplo, na minha região, onde eu nasci, era muito comum nós tratarmos o nosso pai como senhor e como senhora. Papai e mamãe chamasse, sim senhor, sim senhora. Era uma forma como nós demonstrávamos que nós os respeitávamos. Então, de modo que na época de Sara, na cultura de Sara, chamar o marido de Senhor era uma demonstração de respeito, de admiração por ele como cabeça da família. Isso não quer dizer que isso seja uma prática que tenha que ser realizada hoje, que é ordenada para as mulheres hoje. Agora, por outro lado, as mulheres crentes de hoje devem observar qual deve ser a maneira respeitosa, honrosa, dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina, também dentro da nossa cultura, demonstrando assim submissão ao seu marido, respeito para com ele, honra para com ele. E nós, como maridos, devemos tratar as nossas mulheres com amor, porque certamente, queridos, é mais difícil para a mulher se submeter a um homem, a um marido dela, quando ele não a trata com amor. Quando ele trata a sua esposa com amor, a submissão dela fica muito mais fácil.
Foi assim que homens piedosos do passado trataram suas esposas. Mas aqui, queridos, nós vamos ver também que Sara é uma mulher que tem algumas virtudes que certamente servem de exemplo, por isso que Pedro a menciona aqui no verso 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós os tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, perceba que Pedro diz aqui que as mulheres cristãs são filhas de Sara, não é? Porque do mesmo modo que no Novo Testamento Abraão é tratado como o pai espiritual de todos os crentes, Sara é retratada como a matriarca espiritual e o exemplo de todas as mulheres fiéis. Por isso Pedro chama as mulheres cristãs de filhas de Sara, conclamando elas a seguirem o seu exemplo, daquilo que de fato ela foi um modelo de santidade, de uma mulher virtuosa, de uma mulher piedosa. Então, as mulheres crentes devem seguir o exemplo de Sara em todas as atitudes dela, não, mas nas virtudes dela. Como nós já vimos, em sua esperança em Deus, em sua disposição por ter essas virtudes de uma mulher bela interiormente, em sua submissão ao seu esposo. E aqui ele vai acrescentar mais duas virtudes: na prática do bem e não temendo perturbação alguma. Então, veja, a prática do bem. Podemos mencionar que a Escritura relata a hospitalidade de Sara quando recebeu aqueles 3 enviados do Senhor. Então ela os recebe de uma forma tão dedicada, não é? Mesmo eles tendo chegado de forma inesperada ali, mas você percebe a atitude de uma mulher bondosa ao acolhê-los, ao demonstrar ali a hospitalidade. Então podemos ver nesse episódio que ela era uma mulher que praticava o bem, não apenas ao seu marido, mas também àqueles que se hospedavam na sua casa. E veja, queridos, de fato, é uma virtude que precisa ser cada vez mais desenvolvida pelas mulheres cristãs, pelos homens também, mas como eu disse, como estamos tratando aqui especificamente para as mulheres, a prática do bem, a prática da bondade. Então, nós precisamos recorrer sempre às Escrituras, aprendendo com ela a como manifestarmos bondade para com o nosso próximo. E você vai encontrar, você que é uma mulher cristã, vários exemplos de mulheres tementes a Deus, na palavra de Deus, na história da igreja, mulheres que mostraram bondade. Bondade para com os seus respectivos maridos, para com os seus filhos, para com, muitas vezes, pessoas necessitadas que chegavam de forma inesperada, para com os irmãos da igreja, para com os órfãos, para com as viúvas. Mulheres que eram bondosas. Mas também, uma segunda virtude que Pedro menciona é lançar fora o medo. Não temendo perturbação alguma. Veja, Pedro admoesta as mulheres a não temerem perturbação alguma. Então, ele deixa claro aqui que um dos problemas que as mulheres podem enfrentar nesta vida é o temor. Acho que todos. Mas Pedro chama a atenção aqui das mulheres em relação a isso. De modo que a mulher cristã deve saber como reagir ao medo de maneira bíblica.
O medo, ele tem se tornado um grande problema nos nossos dias, não só para mulheres, mas também para homens. Alguns medos, eles são legítimos, outros medos são completamente infundados. Porém, independente de ser infundado ou não, o medo, ele pode causar grandes males à vida de uma pessoa. Mas o que pode muitas vezes causar o medo nas esposas cristãs, nas mulheres cristãs. Muitas esposas têm medo de perderem os seus maridos prematuramente. Outras ficam preocupadas de que o marido encontre uma outra mulher e as rejeite. Outras temem falharem como esposas. Outras temem que o seu marido nunca se converta. Outras temem a falta de recursos, a falta de condições de poder a família se sustentar. Há outras cujo medo é infundado, mas ainda assim estão convencidas de que alguma coisa horrível está para acontecer a qualquer momento. Mas, meus queridos, é nessas horas que as mulheres cristãs, elas devem exercitar a sua confiança em Deus, como as mulheres piedosas do passado também o fizeram. Veja o que é dito a respeito da mulher virtuosa lá em Provérbios, capítulo 31, verso 21 e 25. No tocante à sua casa, não teme a neve. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Mas talvez você pergunte, pastor, mas como é que eu posso vencer o medo? Como é que eu posso lidar com os meus medos, sejam eles reais ou irreais, com fundamento ou infundados? Primeiro, não viva para agradar as pessoas. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, ele tratou dessa questão no apóstolo Pedro, e ele relata isso lá em Gálatas 2:12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Pedro dizia uma coisa, mas quando os crentes judeus apareceram, ele fez outra. Então, ele temia homens. Ele estava vivendo para agradar homens, e isto o colocou numa posição em que esse desejo e esse temor, esse desejo de agradar a homens e esse temor de agradar a homens se tornou manifesto. Uma pessoa que quer agradar a homens, ela busca a aprovação de homens, ela vai acabar desagradando a Deus. Quando você age de forma bíblica, você não teme aos homens, porque o que Deus pensa a respeito será mais importante do que as pessoas pensam a respeito. Já parou para pensar nisso? Eu vou agir, mas será, o que é que as pessoas, não, mas eu estou fazendo o que Deus me manda fazer. Então, eu temo a Deus, eu não temo a homens. Segundo, lembre-se da palavra de Deus. Quando as preocupações, quando as ansiedades, quando os temores vierem bater ali a porta do seu coração, lembre-se, por exemplo, do Salmo 119. Salmo 119. Vou citar alguns versículos. Versículo 52. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Veja que versículo maravilhoso, quando o coração estiver inquieto.
Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Verso 143, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, queridos, as promessas de Deus, elas são provadas, elas são verdadeiras. Essas promessas se aplicam a você e são capazes de te fortalecer nesses momentos de grande dificuldade. Então, não há substituto para a memorização e a meditação na palavra de Deus. Primeiro você tem que ler, buscar memorizar, buscar meditar, para que quando você passar pelo medo, o versículo já venha direto na mente. O Espírito vai lembrar daquilo que você leu. Terceiro, compreenda que Deus está sempre com você. Salmo 23, verso 14. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Lembre-se e creia que o Senhor está sempre com você. Ele nunca deixa você sozinha. Se você é crente, saiba que um dia você estará com o Senhor no céu e nada e nem ninguém pode impedir que isso aconteça. Nada e nem ninguém pode tirar de nós a verdadeira riqueza das nossas vidas, que é a salvação eterna. Em quarto lugar, confie no Senhor. Salmo 56, verso 4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, nada temerei, que me pode fazer o mortal. Veja que versículo excelente para guardarmos na nossa memória. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer o mortal. Salmo 56, verso 4. Então, você terá que definir em quem você vai confiar para se manter segura em si mesma, nos seus recursos, o seu marido. Veja, todas essas coisas podem ser tiradas, mas o Senhor, Ele sempre estará com você e você pode confiar nele. As mulheres cristãs devem depositar a sua confiança em Deus e assim enfrentarão as dificuldades e o medo com calma, com confiança, com paciência, esperando no Senhor. Quinto, busque ao Senhor quando estiver com medo. Lembre-se do Salmo 34, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Deus está disposto a lhe livrar de todo o medo pecaminoso, seja pequeno ou grande. Busque ao Senhor e não há outras formas de escape, mas busque a Ele, porque Ele está sempre pronto a nos ouvir. Você pode falar com Ele a qualquer momento. Sexto e último, vença seu temor com amor. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O perfeito amor, ele é completo. Isso envolve amar a Deus e amar ao próximo. Concentre-se em demonstrar amor a Deus e aos outros, e você vai perceber que você vai conseguir vencer
em muitos momentos o medo que você está sentindo. Você demonstra amor a Deus obedecendo a palavra dele. E ao fazer isso, você também vai vencer o medo. Você demonstra amor aos outros sendo paciente, benigno, bondosa, não procurando os seus próprios interesses. O medo, ele é egoísta. Quando você pensa em si mesma, cada vez mais que você se concentra em si, mais o medo tende a aumentar. É por isso que Deus nos chama para confiar nele, para servi-lo, para amar a ele, para amar o próximo, para servir ao próximo, porque o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Queridos irmãos e irmãs, ao meditarmos nessas palavras do apóstolo Pedro, somos lembrados, e aqui nós estamos concluindo, que a verdadeira beleza não é passageira, como a beleza externa, mas sim, ela é uma beleza incorruptível, não é, preciosa, valorizada por Deus. A mulher cristã é chamada a se adornar com um coração humilde, manso, tranquilo, refletindo a sua esperança em Deus, refletindo a sua confiança no Senhor e submissão ao seu marido, refletindo o domínio próprio, refletindo a prática do bem. Então, assim também as mulheres cristãs de hoje são chamadas a desenvolver essa beleza interior que resplandece mais do que a beleza exterior, a imitar as santas mulheres que viveram no passado, a imitar o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso supremo modelo. Que todas as esposas cristãs busquem agradar ao Senhor em primeiro lugar, cultivando as virtudes que Pedro ensina aqui, se ataviando com as virtudes cristãs, esperando em Deus, sendo submissas ao seu marido, praticando o bem, lançando fora o medo. E que os maridos reconheçam essa beleza nas suas esposas, amando-as e cuidando delas, como Cristo ama e cuida da sua igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.